E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, hoje nós estamos aqui para finalizar, para resumir essas nossas últimas 2 semanas, em que falamos de ultrassonografia pulmonar e Covid-19, tomografia pulmonar no Covid-19, relembramos o protocolo Blue, relembramos sobre ultrassonografia na ventilação mecânica e na intubação orotraqueal, e hoje é a nossa revisão. Eu quero trazer algumas perguntas para vocês que vão fazer com que nós lembremos de pontos importantes dessas aulas e desses temas que foram falados nessas 2 semanas. Tudo bem? Então vamos começar com a primeira pergunta. A resposta para essa pergunta é sim. O ultrassom pulmonar ele é bom para avaliação na pneumonia no Covid-19. E alguns pontos é que corroboram isso. Primeiro, nas últimas 2 décadas, nós temos visto que a ultrassonografia pulmonar se desenvolveu muito, em parte porque os aparelhos melhoraram muito de qualidade, melhoraram resolução, e segundo porque agora nós temos estudos, nós temos protocolos que mostram que o ultrassom pulmonar é um bom método para avaliação de pulmão. Nós sabemos hoje em dia que a acurácia dele é semelhante à da tomografia computadorizada e é superior à da radiografia de tórax na avaliação de pneumonia e na avaliação de síndrome da angústia respiratória. Além disso, nós temos outros benefícios. Baixo custo, acessibilidade, qualquer um consegue talvez fazer um ultrassom. Nós temos aparelhos em vários hospitais, é muito comum ter um aparelho de ultrassom. É um aparelho que, quando portátil, ele é pequeno, ele é fácil de ser mobilizado e é fácil de ser higienizado também, certo? É um aparelho que, nesse tempo da pandemia, agora, nós podemos facilmente envolver com papel filme, certo? Pegar um transdutor e utilizar ele com um preservativo ou com aquela capa plástica da laparoscopia. Então, é fácil de eu isolar o meu aparelho para ele evitar contaminação cruzada dentro do hospital, evitar que um paciente que está internado por outra causa ou um profissional de saúde se contamine. Além do que, ele vai no leito do paciente. Não precisa ficar rodando com esse paciente por dentro do hospital. Se é um paciente que está na UTI, que está entubado, que está mais grave, o aparelho vai até ele e faz o exame à beira do leito, evitando espalhar essa infecção e, ao mesmo tempo, fazendo de forma mais confortável até para toda a equipe. Um terceiro ponto que fala a favor do ultrassom nesse combate ao Covid-19 como uma arma que nós temos nesse acompanhamento, nesse diagnóstico, é o fato de que a infecção do Covid-19, na infecção, o vírus, ele gosta de atingir alvéolo. Então, é uma infecção que atinge com muita frequência regiões periféricas do pulmão, regiões peripulmonares, subpleurais. E isso facilita o diagnóstico com ultrassom, porque justamente a grande dificuldade do ultrassom em relação à tomografia é conseguir avaliar regiões que estão mais internas, mais profundas, porque o feixe de ultrassom e o ar não se entendem muito bem, eu não consigo penetrar tão fundo naquele pulmão. Mas no COVID, eu consigo fazer essa avaliação periférica e, normalmente, a maior parte das lesões estarão nessa região que é acessível ao ultrassom. Então, isso facilitaria a avaliação com esse método. Só uma observação aqui. O diagnóstico da Covid-19 não é feito por métodos de imagem, nem tomografia, nem raio-x, nem ultrassom. Nós temos que fazer a pesquisa do PCR viral, a nasofaringe, da forma que for. Os exames de imagem, eles visam avaliar a extensão da doença, visam fazer um acompanhamento para saber se essa doença está piorando ou se está melhorando e também acompanhar a melhora com o sumiço desses sinais que nós encontramos no início. Então, essa é a finalidade dos exames de imagem na Covid-19. Não para bater o martelo e firmar um diagnóstico. Mas sim, a resposta é sim, o ultrassom ele pode, ele deve e ele é bom para avaliação na pneumonia pelo Covid-19. A segunda pergunta diz respeito à técnica de exame. Qual a melhor forma de abordar esse pulmão, de investigar esse pulmão com ultrassom
para conseguir encontrar os achados que eu espero ali na COVID-19. E para isso eu quero trazer alguns conceitos do protocolo Blue. Por quê? Porque esse protocolo foi criado para que nós pudéssemos fazer o diagnóstico de patologias que acometem ali o pulmão. Então ele criou uma rotina de como esse pulmão deve ser avaliado. E é essa rotina que eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro ponto, paciente em decúbito dorsal horizontal, certo? Deitado na maca. Se o paciente conseguir estender as mãos acima da cabeça, né, as duas mãos, para aumentar a área exposta aqui do tórax, isso pode ajudar. E então nós vamos partir para uma segmentação de cada hemitórax. Como vai ser essa segmentação? Nós vamos utilizar as linhas axilares, linha axilar anterior e linha axilar posterior. Utilizando essas duas linhas axilares, eu consigo dividir cada hemitórax, né? Estou falando de um lado aqui, em anterior, lateral ou axilar e posterior lá atrás. Com essas duas linhas, eu já segmentei em 3 regiões grandes. Agora, cada região dessa, ela ainda vai ser subdividida em áreas menores. Como? Imagine que eu fosse dividir o meu hemitórax aqui em área superior e área inferior. Então, eu vou traçar aqui, ó, da clavícula ao rebordo costal e vou tentar ver mais ou menos uma linha que divida isso ao meio, certo? Então, com essa linha imaginária, eu consigo dividir cada uma das 3 regiões em superior e inferior. Dessa forma, cada hemitórax tem 6 regiões. Região antero-superior, região antero-inferior, região látero-superior ou axilar superior e região axilar inferior. E lá atrás também região póstero-inferior e póstero-superior. Então, dessa forma, eu tenho 12 áreas no tórax que eu preciso investigar, procurando algum achado, né, alguma evidência de patologia ali. E nós já vamos relembrar quais são as evidências do COVID-19. Além de dividir em áreas, e essas áreas vão me ajudar a mapear, porque quando eu for fazer o laudo eu posso falar, não, eu achei algo aqui na região antero-inferior, achei uma consolidação. E na região póstero-inferior eu achei presença de linhas B, por exemplo. Além desse mapeamento que nós vamos fazer, uma outra coisa em relação à técnica é que essa técnica, os nossos cortes serão feitos no longitudinal. Eu vou cortar as costelas no transverso. Eu vou fazer um corte longitudinal do paciente. E vou fazer, então, nesse corte, varreduras de um lado ao outro, tudo bem? Procurando alguma coisa nesse pulmão. Para finalizar a parte da técnica, eu só quero fazer uma observação. Normalmente, quem trabalha com ultrassom, trabalha com tubos de gel, certo? Então, eu encho um tubo de gel, ele já vem, eu só corto aquela tampinha e ele fica ali e eu vou reutilizando ele. Na pandemia, isso daí poderia facilitar a propagação do vírus, porque aquele gel pode se contaminar de uma forma muito fácil. Então, o ideal é que nós usássemos o gel em sachê, um sachêzinho que você abre, utiliza, ele acaba e você descarta e no próximo paciente você utiliza um outro sachê. Tudo bem? Só uma observação em relação à técnica, isso não tem a ver com o protocolo Blue, só uma recomendação para nós mantermos a segurança dos nossos pacientes e dos profissionais também que vão estar manipulando ali a ultrassonografia. Certo? Eu quero levar vocês agora para um slide só para rever essa segmentação, essa divisão dos hemitórax em áreas, para que você possa gravar isso, para que possa ficar na mente e você se lembre de como fazer a avaliação pulmonar da forma correta. Então vamos para o slide agora. Então, gente, nós estamos com uma visão aqui de um paciente, né, uma visão lateral direita e também uma visão anterior desse nosso paciente. E como é que nós vamos subdividir esse tórax para saber que nós fizemos a varredura da maior parte possível? Com a linha axilar anterior e a linha axilar posterior, nós vamos dividir esse tórax, né, o hemitórax, em 3 regiões. A região anterior, a região lateral axilar e a região posterior. Certo?
Agora, cada uma dessas 3 regiões vai ser subdividida em superior e inferior por uma linha imaginária que vá mais ou menos ali, que esteja na metade do caminho entre a clavícula e o rebordo costal. Dessa forma, cada hemitórax terá 6 áreas a serem analisadas e mapeadas, e o tórax como um todo terá 12 áreas. Essa é a melhor forma de não deixar passar nada, saber que fizemos uma varredura adequada do nosso tórax. Então, essa pergunta diz respeito à anatomia torácica. Quando eu fizer o corte, quando você fizer o seu corte com o seu ultrassom no tórax do paciente, que imagens eu vou ver e o que eu espero que seja um tórax normal. Para te mostrar essas imagens, eu não vou poder ficar só falando. Eu também vou te mostrar isso com um slide que eu quero que você veja a seguir. Bem, gente, aqui nós temos um corte longitudinal no tórax do paciente, em que nós vamos identificar algumas estruturas. A parte mais próxima do meu transdutor, e eu já vejo aqui que é um transdutor convexo que foi utilizado para esse exame, mostra pele mais superficial, tecido celular subcutâneo, embaixo alguma camada muscular, também com tecido conectivo. Tá? Nada disso vai influenciar tanto o nosso exame do pulmão. O que nos interessa está daqui para baixo. 2 imagens que aparecem na tela, como imagens ecogênicas, ovaladas, fazendo uma sombra posterior muito intensa, correspondem às costelas. Aqui eu vou jogar círculos azuis na região das costelas, correto? E tudo que está atrás das costelas, com uma imagem muito escura e preta, é a sombra posterior formada por elas, pois são imagens que refletem muito som, não permitindo sua passagem, e também não permitindo formação de imagem posterior a elas. Então, essas imagens agora aqui, de amarelo, representam as sombras acústicas posteriores das costelas. Entre as costelas, nós podemos identificar uma linha, uma imagem linear, hiperecogênica, tá? Bem delimitada, que representa a linha pleural. Essa linha representa as 2 pleuras, ela é um encontro da pleura parietal com a pleura visceral, que devem estar coesas num exame normal. Então, eu vou representar aqui de verde. Essa região é uma região de muito interesse na infecção pelo Covid-19, nós já vamos falar disso, que causa alterações na linha pleural. E abaixo da linha pleural, o que temos é o parênquima pulmonar propriamente dito. Bom, aqui com a imagem meio que salmão, representando esse parênquima. E o parênquima pulmonar, por ser um parênquima aerado, ele aparece a ultrassom quando está normal, como várias imagens horizontais ecogênicas, que são, na verdade, uma reverberação dessa linha pleural aqui. Isso me fala que esse pulmão está bem aerado e ele provavelmente está normal. Mas a avaliação com uma foto não é suficiente. Eu preciso fazer uma avaliação dinâmica, pois eu tenho que ver movimentação desse pulmão. E é isso que nós vamos ver aqui nesse próximo slide. Tá? Nesse vídeo, olhando a linha pleural que nós já vimos no slide anterior, nós conseguimos observar que há um movimento nela, há um deslizar. Uma pleura está deslizando sobre a outra, inclusive formando alguns artefatos por conta desse deslizamento. Esse sinal se chama de lung sliding ou deslizamento pleural. E num pulmão que está ventilando normalmente, eu espero encontrar esse sinal, esse achado. Agora vamos para um segundo ponto. Se eu pego o lung sliding e faço uma leitura modo M desse lung slide nessa região, o que nós vamos encontrar é isso aqui. O modo M foi ativado bem em cima do lung slide. Tudo que estava superior aqui ou anterior
a linha pleural, não tem movimento, então aparece como várias linhas paralelas e contínuas. Agora, da linha pleural, que é a linha mais ecogênica, para baixo, tudo está se movimentando, porque o pulmão está ventilando. E o pulmão já não é uma imagem tão bonita por ser aerada. Quando eu coloco o movimento para leitura no modo M, aparece essa imagem granulada, chamada de sinal da areia da praia. Isso aí é a representação do meu lung sliding com o pulmão ventilando normalmente e aerado, né, no modo M. E nós devemos encontrar esses sinais no nosso exame de pulmão normal. Então, acho que deu para revisar bem essa anatomia para podermos entender o que vamos encontrar mais adiante. Então, vamos para a próxima pergunta. Gente, respondendo essa pergunta de quais achados eu espero num pulmão, né, fazendo uma avaliação ultrassonográfica de um pulmão num paciente que tem pneumonia pelo COVID-19. Algumas observações importantes. Primeiro, as alterações foram mais encontradas nas áreas mais inferiores e nas áreas mais posteriores também. Então, nessas regiões eu vou precisar fazer varredura olhando com muito cuidado. E quais achados foram esses principais que nós encontramos nos pulmões do COVID-19? Primeiro, as linhas A começam a desaparecer e no lugar das linhas A nós começamos a apresentar um artefato chamado linhas B, que na verdade não são mais horizontais, agora são linhas verticais na tela, saindo da linha pleural, que se movimentam junto com o movimento da pleura e quando cruzam com linhas A, normalmente elas apagam essas linhas A. Então, no momento da intersecção, as linhas A são apagadas pelas linhas B. Linhas B, focais, multifocais várias, ou até confluentes, fazendo áreas grandes, ecogênicas, saindo da linha pleural para baixo, são um dos achados que nós podemos ter no COVID-19. Outra coisa, lembra que nós vimos a linha pleural e ela era bem delimitada, ela era linear e ecogênica e lisa. Nós também podemos encontrar alterações nessa linha pleural. Quais são elas? Irregularidade, descontinuidade, espessamento da linha pleural. Todos esses achados podem estar presentes em pacientes com COVID-19. Então, nós vamos começar a nossa avaliação da linha pleural para dentro, porque ela já pode dar indícios de patologia. Por fim, podemos encontrar consolidações pulmonares. Áreas do pulmão que não estão mais aeradas com linhas A horizontais na tela, que são reverberação da minha linha pleural. E sim um pulmão que agora ele ganhou um aspecto mais hepatizado, ele ganhou um aspecto mais parenquimatoso mesmo, mais sólido, por conta de uma consolidação que está ali. E às vezes nessas consolidações, dentro temos pequenos pontos ecogênicos, né? Pequenos pontos brancos, que podem até ser móveis ou não, que são os chamados broncogramas aéreos. Né? Podem ser fixos ou dinâmicos, a depender se o ar ainda consegue se movimentar um pouquinho ali dentro, ou se ele ficou preso realmente naquele parênquima que está inflamado ali, e não está deixando com que ele escape da via aérea. Eu também quero mostrar para vocês um esqueminha. Na verdade, eu trouxe algumas imagens da internet para nós reforçarmos como esses achados aparecem à ultrassonografia. Então, vamos ver aqui no próximo slide. Bom, nesse primeiro vídeo, nós podemos olhar a linha pleural na região superior aqui, ó, entre duas costelas, e nós já identificamos que essa linha pleural não é uma linha pleural lisa, não é uma linha pleural homogênea, regular, ela tem irregularidades. E esse é um dos achados que nós podemos apresentar ao ultrassom no COVID-19. Além disso, dessa linha pleural, nós podemos observar imagens ecogênicas, como uma cauda de cometa se projetam para dentro do parênquima pulmonar, saindo da linha pleural, que também participam do deslizamento da linha pleural, que são as chamadas linhas B, como é essa daqui. Lembrando que elas podem ser
estar isoladas, né, serem focais, ou podem ser confluentes, formando áreas grandes, brancas, se projetando para dentro do parênquima. E as linhas B de verdade, quando se projetam, na região delas eu não vejo linhas A, elas tendem a apagar essas linhas A. Então, irregularidade, descontinuidades, espessamentos da linha pleural e presença de linhas B, confluentes, focais ou multifocais, são achados do Covid-19, da pneumonia pelo Covid-19. Além disso, podemos também ter outros achados, como o achado de consolidação. Então, lembremos daquela nossa imagem que nós vimos do pulmão normal, que era um pulmão aerado, com várias linhas A, onde eu vinha uma linha pleural bem delimitada e abaixo dela já uma imagem meio borrada, branca, com várias linhas horizontais. Olha o que aconteceu na periferia, bem abaixo da linha pleural, nesse pulmão aqui. Nós percebemos que tem uma área mais sólida, tem uma área que agora parece ter formado um parênquima ali, né, que ficou mais hepatizada, com imagens brancas em seu interior. Olha lá a presença de imagens brancas. Isso é uma área de consolidação na periferia do pulmão. Aqui uma área de consolidação está subpleural, encostada na pleura. E essa é a consolidação mais comum que vai ser encontrada na COVID, e por isso o ultrassom ele é muito bom, porque ele vai conseguir captar essas alterações que estão periféricas. Ele seria ruim para captar alterações mais internas ou mais centrais nesse pulmão. Esses vídeos foram retirados do site da Butterfly, certo? E acho que eles demonstram muito bem os principais achados, né? Os que estão mais correlacionados com a COVID-19, certo? Vamos para a próxima pergunta, gente. Então, essa é uma pergunta muito interessante. Eu consigo correlacionar achados ultrassonográficos e achados de tomografia computadorizada na COVID? Se eu fizer esses dois exames no mesmo paciente, eles vão mostrar coisas semelhantes, alterações semelhantes? A resposta é sim. E essa correlação ela é muito simples. Áreas em que você tiver espessamento pleural na tomografia, geralmente vão aparecer como espessamento pleural também a ultrassonografia, ou aquela irregularidade pleural, descontinuidade, são achados que serão similares nos dois exames. Onde eu tenho na tomografia opacificação em vidro fosco no meu parênquima pulmonar, geralmente aquela região é a região em que nós vamos apresentar linhas B. Lembrando, podem ser focais, multifocais ou confluentes, elas podem se juntar e vão se projetar como imagens ecogênicas, saindo da linha pleural para dentro do parênquima pulmonar. Esse achado se correlaciona com opacidade ou opacificação em vidro fosco da tomografia. E, por fim, as consolidações. Se eu tiver uma consolidação em determinada região, na região posterior inferior do pulmão direito numa tomografia, se você for lá com o seu ultrassom, for uma consolidação que está periférica, que é a mais comum na COVID-19, você vai encontrar também uma imagem de consolidação à ultrassonografia. Então, existe correlação entre os achados, tá? Eles são achados compatíveis. A tomografia sendo superior na detecção de lesões mais internas, mais centrais, que não se estendem até a periferia dos pulmões. Tudo bem? Mas existe correlação, sim, entre os dois exames. E valeu a pena a gente lembrar. Próxima pergunta. Então, essa é uma pergunta muito boa, que vai fazer com que nós possamos nos lembrar do protocolo Blue e o que ele é. Blue significa Bedside Lung Ultrasound in Emergency, que quer dizer ultrassonografia pulmonar à beira do leito na emergência. E esse protocolo foi criado por Lichtenstein, que é um dos maiores estudiosos e publicadores aí na área da ultrassonografia pulmonar. E como ele fez esse protocolo? Ele pegou uma UTI,
E nessa UTI internavam pacientes com quadro de insuficiência respiratória. Então, todos esses pacientes, a equipe da ultrassonografia vinha, fazia ultrassom pulmonar e começava a anotar o que eles tinham, sem saber os diagnósticos. Paciente X tinha linhas B presente, perda do deslizamento pleural, paciente Y tinha derrame e assim por diante. E os médicos da UTI que estavam cuidando desses pacientes continuavam a rotina, faziam toda a investigação com outros exames laboratoriais e outros exames de imagem até chegarem a um diagnóstico para um paciente. Ao final do estudo, eles pegavam os pacientes e correlacionavam isso. Então, o paciente X tinha tais achados e a equipe da UTI deu esse diagnóstico para ele. Então, eu acho que esses achados podem estar correlacionados com esse diagnóstico. Fizeram isso com um N bom e conseguiram criar um protocolo com 90% de acurácia para os principais diagnósticos diferenciais na insuficiência respiratória. Que diagnósticos, por exemplo, ele consegue ajudar a gente? Asma e DPOC, edema pulmonar, pneumotórax, pneumonia, tromboembolismo pulmonar. Então, são as principais patologias relacionadas à insuficiência respiratória são cobertas ali pelo protocolo Blue. Então, se fizermos uma avaliação adequada, né, pulmonar, seguindo esse protocolo, nossa chance de dar um diagnóstico ela é uma chance grande. Tudo bem? Então, valeu a pena relembrar o que ele é. E agora nós vamos para a próxima pergunta. Então, o que nós devemos avaliar no protocolo Blue? Nós já vimos lá atrás a técnica de avaliação do pulmão, em que estamos seguindo o que Lichtenstein preconizou no protocolo Blue, dividindo cada pulmão em 6 áreas, fazendo as varreduras longitudinais. Mas agora eu quero falar propriamente do que nós estamos procurando quando estamos utilizando esse protocolo. Basicamente, nós estamos procurando por linhas A, que nós já vimos são as linhas horizontais no pulmão, linhas B, que são linhas verticais que saem da pleura, se movimentam com o deslizamento pleural e apagam as linhas A. Nós estamos procurando deslizamento pleural, eu quero ver se uma pleura está deslizando sobre a outra. Estamos procurando algo chamado de lung point, que foi falado na aula de ventilação mecânica, que é o ponto pulmonar, é o local onde eu dou o diagnóstico de pneumotórax. Nós vamos relembrar isso já já. Estamos procurando também consolidação ou derrame pleural, certo? E vamos associar a essa avaliação do pulmão uma pesquisa de trombose venosa profunda, certo? Também vai ser um dos achados que nós devemos considerar no nosso protocolo. Eu vou relembrar cada um desses pontos, linhas A, linhas B, deslizamento pleural, lung point, consolidação, derrame e TVP, eu vou relembrar cada ponto desses com vocês agora nos slides. Tudo bem? Então vamos lá. Esses achados que nós falamos que precisamos ter, nós temos algumas coisas que temos que identificar no protocolo Blue. Alguns artefatos. São coisas específicas que nós vamos usar no nosso algoritmo para nos ajudar a chegar a um diagnóstico definitivo. Então, a primeira desses achados são as linhas A. E nessa imagem temos uma representação de um pulmão com uma linha pleural representada pela letra P, aqui mais superficial, e essa linha pleural reverbera para dentro do parênquima pulmonar. Não, uma vez, duas vezes. Essas linhas da reverberação da linha pleural dentro do parênquima pulmonar, linhas horizontalizadas na tela, são as chamadas linhas A. E essas linhas, quanto mais profundo o nosso exame fica, mais difícil de ver elas são, mais fracas elas vão ficando. Mas isso me indica um pulmão que está aerado da forma correta. Já nesse exame, podemos observar uma linha pleural também superficial aqui, mas agora eu não identifico linhas horizontais que são reverberação da linha pleural. Eu vejo que da linha pleural saem imagens hiperecogênicas
verticalizadas se projetando para dentro do parênquima pulmonar, né? Como se fosse uma cauda de cometa saindo da minha linha pleural e se projetando para dentro do pulmão. Essas são as chamadas linhas B, que também vão ser importantes para a determinação dos nossos perfis do protocolo Blue. Nesse vídeo, vamos identificar o lung sliding. E vamos identificar esse lung sliding de duas formas. No modo B, aqui à direita, eu percebo que a imagem da linha pleural não é uma imagem estática, e sim uma imagem dinâmica, uma imagem em que eu consigo observar um deslizamento de uma pleura sobre a outra, inclusive com alguns artefatos que me ajudam a ver esse movimento. E ao fazer a representação modo M desse exato ponto em que eu tenho o lung sliding presente, o que eu observo abaixo da linha pleural é uma imagem granulada, que representa o parênquima pulmonar se movimentando. Essa imagem granulada recebe o nome de sinal da areia da praia, e é uma imagem que me diz também que o meu pulmão está aerado e está ventilando. Meu deslizamento pleural ele está preservado. Agora, se não tivéssemos esse deslizamento pleural, se a minha pleura, né, se a linha pleural do paciente não tem movimento, se ela é estática, se ela está parada ao modo B, e nós então tentamos fazer uma representação disso ao modo M, vamos ter várias imagens lineares paralelas, chamadas de sinal do código de barras. O normal é que só essas regiões mais superficiais formem imagens contínuas, porque elas não possuem movimento. Quando isso se estende para baixo da linha pleural, eu tenho o sinal do código de barras que me identifica um pulmão que não está ventilando, um pulmão com perda do deslizamento pleural. Agora, digamos que, pela presença de ar no espaço pleural, parte do meu pulmão não esteja ventilando, né, ou então parte desse pulmão não tem uma coesão entre as pleuras parietal e pleura visceral, mas parte desse pulmão ainda tem isso, ainda ventila e ainda tem uma pleura encostando na outra. E digamos que eu encontre esse exato ponto em que um pulmão normal encontra uma região em que não há deslizamento pleural. O que é isso? Esse é o chamado lung point, ou ponto pulmonar, certo? Esse é o lugar em que o normal ficou patológico. É o normal em que um pulmão aerado ventilando, ele está encontrando a região do espaço pleural que tem ar, que está repleta de ar. Esse achado tem uma especificidade altíssima para pneumotórax e vai ser utilizado no protocolo Blue, como nós vamos ver à frente. Nessa outra imagem, conseguimos identificar uma linha pleural mais superficial e logo abaixo da linha pleural vem uma imagem diferente do que nós temos visto até agora. Uma imagem anecoica, uma imagem totalmente homogênea, preta, escura, anecoica, que representa líquido no espaço pleural. Esse líquido está se interpondo entre a pleura parietal e a pleura visceral que recobre o parênquima pulmonar. Então, ela afasta o parênquima pulmonar da minha parede torácica aqui. Além do líquido e do derrame, nós podemos observar que nessa região do pulmão, o pulmão não parece aerado como aqui. Não parece uma imagem mais borrada, branca. Parece que ele solidificou. Parece que ele ganhou um aspecto mais parenquimatoso, hepatizado. Isso é a consolidação pulmonar, um dos achados que também vamos pesquisar no protocolo Blue.
E dentro da consolidação temos várias imagens ecogênicas, algumas maiores, outras menores, que representam ar represado no interior dessa consolidação. São broncogramas aéreos. Por vezes, esses broncogramas ficam parados, são fixos, porque não conseguem mesmo se movimentar. Às vezes, são dinâmicos, e durante o exame, você consegue identificar que eles vão e vêm. Tá? Eles têm algum movimento dentro dessa consolidação. Próxima imagem, parecida com a imagem anterior, também mostrando uma imagem anecoica se interpondo entre a pleura parietal e a pleura visceral com o pulmão, e uma imagem de pulmão que parece um fígado, parece parênquima aqui, né? Parece que ficou mais solidificada essa área do pulmão. Isso aqui também é uma consolidação associada a um derrame pleural, correto? Por fim, um dos achados que teremos que pesquisar no nosso protocolo Blue é a presença de trombose venosa profunda. E a presença de trombose venosa profunda, a pesquisa dela, existe uma técnica extensa por trás, existem cursos para você aprender a fazer isso, mas ela basicamente vai se fundamentar em dois achados principais. Um é presença de conteúdo ecogênico no interior de uma veia. Os vasos eles não devem ter conteúdo ecogênico, eles devem ser anecoicos. A presença de material ecogênico no interior de uma veia me levanta a suspeita de uma trombose venosa profunda. Tudo bem? Mas eu posso ter trombose venosa com conteúdo anecoico ou hipoecogênico, quando ela for muito recente. E aí nós temos o achado mais importante, que é a perda de compressibilidade. Então, nós sempre temos artéria e veia, uma ao lado da outra, certo? Quando eu faço uma compressão dessa região com o transdutor, o que deveria acontecer era a artéria se manter aberta, por ter uma parede mais espessa, muscular, né, por ter mais pressão, e a veia deveria colabar pela compressão manual feita pelo examinador. Quando eu tenho conteúdo no interior dessa veia, isso não permite que ela colabe, não permite que a sua luz feche. E essa perda de compressibilidade é o principal achado de uma trombose venosa profunda, que no protocolo Blue vai ser investigada com o intuito de se levantar a hipótese de tromboembolismo pulmonar. Nós vamos fazer essa pesquisa em membros inferiores, principalmente, em sistema profundo de membros inferiores, mas podemos olhar também veia cava inferior, veia jugular interna, veia subclávia, sabendo que com menos frequência teremos trombos nessa região, mas também sabendo que faz parte da nossa pesquisa e o achado de trombos, né, ou de trombose venosa profunda, vai fazer parte do meu algoritmo do protocolo Blue. Então, esses são os itens que nós temos que ter na cabeça, temos que saber e temos que pesquisar na hora para poder enquadrar os pacientes nos nossos perfis que nós vamos ver a seguir. A próxima pergunta diz respeito aos perfis que nós vamos encontrar no protocolo Blue. E isso é importante, porque a definição dos perfis é que vai me ajudar a usar o algoritmo criado por Lichtenstein para chegar num diagnóstico definitivo. Então, eu quero trazer um resuminho para vocês sobre os 7 perfis que nós vamos encontrar no protocolo Blue e logo em seguida, a próxima pergunta será de como chegar a um diagnóstico final utilizando esses perfis. Então, a pergunta aqui é: quais os perfis existentes? Então, vamos relembrar aqui. Perfil A. No perfil A, é um paciente que tem o pulmão normal, aparentemente. Ele tem linhas A presentes, positivas, e tem deslizamento pleural positivo. Por isso, nós podemos observar linhas A ao modo B e sinal
da areia da praia ao modo M. Esse seria um pulmão considerado normal. Perfil A'. O perfil A', ele mantém a presença de linhas A, mas agora ele teve perda do deslizamento pleural. Ele teve perda do lung slide, certo? Então, no lugar do sinal da areia da praia, ele tem um sinal do código de barras. Então, perfil A, pulmão normal. Perfil A', perda do deslizamento pleural. Perfil B. No perfil B, nós temos linhas B positivas. Tá? Isso aqui é um mnemônico para a gente gravar. Ó. Quando eu tenho linhas A positivas, perfil está aqui no perfil A ou no perfil AB. Quando eu tenho linhas B positivas, eu estou no perfil B ou no AB. Tá? Isso ajuda a gente a lembrar. O perfil B, ele tem linhas B, que são aquelas linhas verticais saindo da linha pleural, e possuem deslizamento pleural presente, preservado, sinal da areia da praia. Já no perfil B', eu tenho linhas B com sinal do código de barras, perda de deslizamento pleural. Então, até agora, deu para a gente gravar bem. Por quê? Se eu tenho linha A com deslizamento, é só perfil A. Se eu tenho linha A sem deslizamento, é o perfil A'. Se eu tenho linhas B com deslizamento, é perfil B. E se eu tenho linhas B com código de barras sem deslizamento pleural, é o perfil B'. E se eu tenho linhas A e linhas B ao mesmo tempo? Esse é o perfil AB, correto? Perfil C é o perfil da consolidação alveolar. Então, se eu vejo consolidação, eu tenho C de consolidação. Dá para gravar também na mnemônica, certo? Vem para o perfil C. E existe um perfil chamado PLEPS, que é um perfil onde nós fazemos a avaliação do pulmão na região posterolateral. Assim, é como se fosse a área ali postero-inferior que nós estamos avaliando. E nessa região encontramos consolidação com derrame pleural. Se a consolidação e o derrame estiverem na região posterolateral, esse paciente se enquadra no perfil PLEPS, certo? Com isso, temos os 7 perfis do protocolo Blue aqui determinados. Revisão rápida. Se tem linha A, ele está no A ou no AB. Para ser só A, deslizamento presente. Para ser A', deslizamento ausente. Se tem linhas B, ele está no perfil B ou no AB. Se tem linhas B com deslizamento, é só B. Se tem linhas B sem deslizamento, é o B'. Se eu tenho A com B, perfil AB, tá? Linhas A e linhas B presente. Se eu tenho consolidação, é perfil C, exceto se ela for na região posterolateral, associada a derrame, onde temos o perfil chamado de PLEPS. Correto? Então, relembramos os perfis e agora nós vamos para a próxima pergunta, que é uma pergunta sobre a interpretação desses perfis. É uma pergunta sobre o algoritmo. Tá bom? Vamos lá. Legal, então, gente. Conseguimos encaixar só com aqueles achados, ó, linhas A, linhas B, lung point, deslizamento pleural, consolidação, derrame e TVP, tá? Só sabendo esses achados, nós enquadramos os nossos pacientes agora em 7 perfis e vamos usar esses perfis num algoritmo que vai levar todos esses achados em consideração. Tá legal? Então vamos para o algoritmo. Então vamos aqui, gente. Vamos para o nosso protocolo Blue, né? Para o algoritmo que define os diagnósticos agora. E esses diagnósticos, eles começam perguntando se tem deslizamento pleural ou não. Eu tenho lung sliding ou não tenho lung sliding? Se o lung sliding estiver presente,
e esse paciente se enquadrar no perfil B, lembrando, perfil B é aquele que tem linhas B e o deslizamento pleural preservado. Esse paciente provavelmente tem edema pulmonar. Se o lung sliding está presente, mas o paciente está no perfil A, é aquele pulmão que parece normal, tem linhas A e tem deslizamento pleural presente, eu preciso partir para análise venosa, tá? Análise venosa. E nessa análise eu vou ver se eu encontrei trombose venosa profunda em algum lugar, provavelmente isso é embolismo pulmonar. Se eu encontrei veias livres, certo? Eu tenho que pesquisar lá o meu PLEPS. Eu tenho que pesquisar bem a minha região posterolateral. Por quê? Se eu tiver o perfil PLEPS, aquilo ali é uma pneumonia, tem derrame e consolidação posterolateral. Se eu não tiver PLEPS, provavelmente isso é asma ou DPOC. Então, olha o paciente de asma e DPOC. Ele tem um deslizamento pleural presente, fez uma análise venosa e não tem nada nas veias, olhou a região posterolateral e também não tinha nada. Asma ou DPOC. Olha o paciente com essa pneumonia aqui. Tinha deslizamento pleural presente, linhas A presentes também, fez análise venosa, as veias estavam ok, mas na região posterolateral ele tinha consolidação e derrame, pneumonia. E o embolismo pulmonar? Deslizamento presente, com linhas A presente, mas eu achei uma trombose venosa em algum lugar, isso aumentou meu risco. Então a hipótese de embolismo precisa ser considerada. Tudo bem? Vamos aqui para o outro lado do algoritmo. Deslizamento pleural ausente. Não consigo ver, eu estou com código de barras. Se eu tenho código de barras e linhas B, isso aqui provavelmente é uma pneumonia, certo? Agora, se eu tenho código de barras com linhas A presente, eu preciso procurar o nosso lung point ou ponto pulmonar. É aquele que nós vimos lá do pneumotórax, certo? Se eu tiver lung point, isso é um pneumotórax. Se eu não tiver lung point, eu preciso de outro método para fechar o diagnóstico. Tudo bem? Então, lung point que me define aqui, porque a minha perda do deslizamento pleural pode ser por uma pneumonia, mas pode ser também por um pneumotórax. E aqui ele traz uma outra parte, em que o deslizamento pleural não importa. Se eu tiver perfil AB, que é quem tem linhas A e linhas B presente, ou perfil C, que é quem tem consolidação, esse paciente, como principal hipótese, tem pneumonia, certo? Com isso, a gente consegue, com 90,5% de acurácia, chegar a esses diagnósticos, gente. Por isso, o protocolo Blue é um protocolo tão bom. Nós conseguimos, com ultrassom, dar uma acurácia boa dos principais diagnósticos de insuficiência respiratória. Então vamos lá, gente. Mais uma pergunta e agora vindo para a área da intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Pergunta de como diferenciar uma intubação endotraqueal de uma intubação esofágica. E aqui eu vou ser simples e prático, tá? Se a intubação for traqueal, endotraqueal, você vai ver movimento, aumento de calibre, aumento de sombra e captação de cor na traqueia. E se for uma intubação esofágica, você vai ver aumento de calibre, vai ver movimentação, vai ver sombra e captação de cor no esôfago. Eu vou já mostrar isso para vocês nos próximos slides, para a imagem ficar guardada na mente. Então, nesse vídeo, nós podemos observar a traqueia, como uma imagem aqui em forma de arco, ecogênica, atrás do istmo da tireoide, e nós observamos que nessa traqueia há movimento, há aumento de calibre,
A caixa de Collor capta umas caudas de cometa coloridas aqui, isso com a movimentação do tubo no seu interior. Isso é uma intubação endotraqueal, é uma intubação adequada, correta, certo? Olhem já nesse outro vídeo. A traqueia está aqui, com seus arcos cartilaginosos, ecogênicos e istmo da tireoide. Mas eu não vejo movimentação e aumento de calibre aqui, nem aumento de sombra. Eu estou vendo nessa região mais lateral esquerda, atrás do lobo esquerdo da tireoide. Essa região está fazendo uma sombra importante, ela aumenta e diminui de calibre. Provavelmente, se ligássemos a caixa de cor aqui, haveria uma captação com caudas de cometa coloridas. Esse é um exemplo clássico de uma intubação esofágica, certo? É assim que nós vamos diferenciar as duas intubações. Outra pergunta também para revisar o nosso conteúdo é a diferenciação entre a intubação adequada e uma intubação seletiva. E aqui eu quero que vocês foquem principalmente em dois achados, certo? O lung sliding, no lado que foi intubado da forma correta, eu vou ter um lung sliding presente. As pleuras vão estar deslizando umas sobre a outra, certo? E se eu ligar o modo M, eu vou ver um sinal da areia da praia, que é o sinal que representa uma ventilação ali para mim. Já o lado que ficou sem ventilar por uma intubação seletiva, ele vai ter o lung slide ausente. Deslizamento pleural não vai acontecer ali, porque não tem ventilação. E, ao mesmo tempo, como aquele pulmão ficou um pouco mais murcho, ele começa a sofrer mais influência do coração que está ao lado dele. E aí começa a pulsar no ritmo cardíaco, de forma bem leve e bem discreta. Esse é o chamado lung pulse. Nós vamos ver esses dois achados agora, tanto do pulmão normal, quanto o pulmão com ausência de lung sliding e com presença do lung pulse. Bem, nessa imagem nós temos uma representação de cada pulmão, como se eu estivesse simulando uma intubação seletiva. Se observarmos o ultrassom da parte superior, que representa aqui o lado esquerdo, nós conseguimos identificar a linha pleural, mas podemos observar que a linha pleural se encontra estática, ela se encontra parada. Eu não percebo artefatos embaixo dela se movimentando. Ela não parece ter o lung sliding presente, e isso pode acontecer nas atelectasias por intubação seletiva. Já o lado direito, representado aqui com esse vídeo, nós vemos que tem uns artefatos saindo da linha pleural e conseguimos ver que a linha pleural vai e volta. Uma desliza sobre a outra de forma normal. Isso se chama lung slide ou deslizamento pleural e deve estar presente dos dois lados. Nesse caso, presente à direita, pois a intubação seletiva aconteceu do lado direito. Se no pulmão que não está recebendo ventilação, nós fizermos um modo B, uma imagem modo B dele, com mais profundidade, podemos observar que esse pulmão, ele treme, ele vibra, ele tem um certo ritmo, ele pulsa pela influência do coração que está adjacente a ele. Esse é um achado chamado lung pulse, que também é muito compatível com intubação seletiva e esse pulmão estando atelectasiado. É quase como se eu conseguisse contar a frequência cardíaca através do pulmão, porque eu percebo que ele faz um movimento rítmico com o coração. Esse achado também nos ajuda no diagnóstico da intubação seletiva. Essa pergunta também
É uma pergunta muito boa, nossa última pergunta dessa revisão desse grande módulo, mas não esqueça, nós vamos ter o webinar, você também vai poder tirar suas dúvidas e ouvir um pouquinho mais sobre esses temas. Mas essa pergunta falou sobre o que eu deveria buscar num paciente em ventilação mecânica. E a complicação que o ultrassom mais vai nos ajudar, a que ele mais vai conseguir diagnosticar e diferenciar para a gente, e que vai acontecer no paciente que está sob ventilação mecânica e que começa a fazer uma hipotensão, com taquicardia, o ventilador começa a disparar, que o pico, né, de pressão inspiratória está começando a ficar muito alto, porque a pressão torácica está aumentando muito, é o paciente que está com pneumotórax por barotrauma. E para dar o diagnóstico de pneumotórax por barotrauma, nós vamos encontrar alguns achados, que já até vimos ali no protocolo Blue, que é a perda do deslizamento pleural, a perda do lung sliding, eu vou ter sinal do código de barras, e também vou procurar o chamado lung point, que é aquele ponto que nós vimos em que o pulmão normal encontra a região que está com ar no espaço pleural. Nós vamos ver isso nos slides agora. E eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa revisão, nossas perguntas e respostas, e até a próxima. Vamos aí ver o lung slide. Nesse vídeo, gente, nós podemos ver uma mistura de dois achados. Parece que até aqui eu consigo ver a pleura deslizando uma sobre a outra, né, com movimento, com um pulmão possivelmente aerado aqui, ó, causando reverberação, borramento. Até esse ponto nós conseguimos detectar isso. Mas a partir daqui, parece que temos uma pleura estática, uma pleura que não desliza, que não se movimenta de forma alguma. Esse é o chamado lung point. É o local exato em que o pulmão aerado está encontrando o ar represado no espaço pleural. Esse achado ele tem uma especificidade de 100% para o diagnóstico de pneumotórax e deve ser buscado a qualquer custo em pacientes que estejam sob ventilação mecânica e que comecem com instabilidade hemodinâmica e respiratória. Tudo bem? Aqui, no próximo slide, temos uma foto de como o lung point ficaria representado no modo M. Eu vou ficar parte com o sinal da areia da praia, parte com o sinal do código de barras. Essa exata transição entre um ponto e outro é o nosso lung point, que é achado compatível com pneumotórax. Tudo bem? Gente, espero que vocês tenham aproveitado bastante e até a próxima.